Olá, seja muito bem-vindo ao FIFA Nerd Esportes. Vamos falar de Champions League? Vamos falar de Champions League, isso mesmo. Como vocês sabem, nós estamos aqui acompanhando bem aí a Champions League, a competição bastante importante. O canal está conseguindo trazer informações bem interessantes. E vamos mostrar para vocês aqui como é que foi a quarta rodada, isso mesmo. A quarta rodada da competição teve resultados interessantes e nós vamos aqui então falar com vocês e mostrar, fazer análise, falar um pouquinho do bola indoor também, para que você continue aqui no canal acompanhando todo o nosso trabalho aqui, que é muito importante. Então pedindo para que vocês continuem então nos ajudando bastante a conseguir manter aí o canal com grandes assuntos voltados ao futebol. Então pedindo para que vocês então assinem o canal, compartilhem nossos vídeos, para que nós possamos então continuar trazendo aqui coisas importantes sobre futebol mundial, seja masculino, feminino, seleções, clubes, competições, aqui tá completinho. E falando da quarta rodada da Champions League, tivemos jogos emocionantes, grandes resultados, e vamos mostrar para vocês aqui uma análise interessante sobre cada um desses jogos, cada um desses resultados, e uma análise para que você possa então ficar aqui no canal conosco e tirar grande proveito. PSV 4, Girona 0, isso mesmo, o PSV fez uma goleada em cima do Girona em casa, o jogador Flamengo destacou, mas o grande jogador da equipe foi o Malik Tillman, um jogador alemão, que vem fazendo um trabalho interessantíssimo ali na equipe do PSV, isso mesmo, vem jogando muito esse jogador e fez um dos gols da partida em 2 tentativas, e a equipe acabou tendo um resultado muito interessante em casa, 3 pontos importantíssimos. O PSV, que é uma das equipes que tem uma tradição de sempre jogar bem as competições da Champions, esse resultado faz com que a equipe se mantenha aí firme dentro da competição. 4-0, resultado muito bom. O Bratislava perde em casa tipo 4-1, isso mesmo. O Dinamo foi lá, no caso do Bratislava, e aplicou um resultado gigante de 4-1. O croata Sandro Kulenovic foi o destaque da partida. 2 tentativas para gol, 2 gols marcados, ou seja, 100% de aproveitamento. A equipe jogou no esquema tático para vencer no 4-2-3-1. Jogou muito bem a equipe. Esse resultado também faz pontos importantes para o Dinamo, e o Bratislava cada vez mais se complicando dentro da competição. Resultado gigante. 1 para o Bratislava, 4 para o Dinamo fora de casa. Bom resultado aí da competição da Champions. Real Madrid e Milan, um jogo que nós acompanhamos aqui no canal. 1 para o Real Madrid em casa, 3 para o Milan. Real Madrid que passa uma fase difícil, não vem bem na Champions, isso mesmo, não vem bem na Champions, mesmo com os investimentos, mesmo com as estrelas, a equipe não vem bem. Teve até o gol do Vinícius Júnior, mas o Milan do Mike Maignan, que foi muito mais uma vez destaque, o goleiro. Lei do ex, um gol do Morata. O Milan jogou muito bem. Esse resultado ajuda demais a equipe do técnico Paulo Fonseca a se manter firme na competição. O Milan tem enfrentado jogos difíceis, e essa vitória gigante, fora de casa contra o Real Madrid, coloca o Milan firme na competição aí. Mike Maignan, o destaque da partida, está aí, vitória do Milan, fora de casa 3-1. O Liverpool, que vem fazendo uma competição impecável até aqui na Champions, goleada em casa com autoridade sobre uma das equipes mais importantes do futebol mundial atualmente, que é o Bayer Leverkusen, dirigido pelo Xabi Alonso. 4-0 para o Liverpool, isso mesmo, 4-0 para o Liverpool. Hat-trick do Luiz Dias, 4 tentativas e 3 gols. O colombiano está jogando muita bola. A equipe do Arne Slot jogou ali em casa, se impondo o tempo todo, nos 2 tempos. E o resultado mostra aí que a equipe, com a sua variação tática, às vezes 4-3-2-1, fez com que a equipe pudesse jogar muito bem. E o Liverpool conseguiu esse resultado gigante que mantém na liderança. São 4 jogos, 4 vitórias na Champions. Marcas impressionantes que o Arne Slot vem conseguindo acumular na equipe. Sucesso Liverpool aí. O Dortmund em casa faz sua lição, ou seja, vence por 1-0 o Sturm Graz, um jogo onde a equipe jogou muito bem. O Borussia enfrentou um sistema defensivo bastante rígido que o Sturm Graz montou aí, pode ver aí na tela para vocês aí o esquema tático, e venceu por 1-0, né? Mas a equipe teve como destaque da partida o jogador do Sturm Graz, o Malik Olkov, que foi o jogador mais importante do jogo aí, mas o resultado de 1-0 são 3 pontos importantes para o Borussia, que briga para conseguir então se manter na Champions League. A equipe vem muito bem na competição, diga-se de passagem, teve um tropeço aí, mas essa vitória aí coloca a equipe novamente em uma briga bem interessante dentro da competição.
bom resultado da equipe. Outro jogo que nós acompanhamos aqui, 4, isso mesmo, Sporting, Rubem Amorim 4, City do Pep Guardiola 1. Um jogo onde a equipe do Sporting jogou muito bem, com autoridade, despedida do técnico Rubem Amorim no comando da equipe, e a vitória de 4-1 foi gigante. Isso faz com que o Sporting ficasse ali com a segunda melhor campanha no ranking da competição até aqui, e essa pontuação faz com que a equipe fique aí firme na competição, brigando. Rubem Amorim deixa a equipe nesse momento e deixa a equipe numa situação bastante confortável dentro da Champions League, e agora torcer para que quem chegar assuma a equipe e fazer sucesso. Vitor Gyökeres, o atacante com 3 gols, foi o grande destaque da partida. Sucesso para o Sporting aí. O Lille empata com a Juventus 1-1. O Lille, que é uma das equipes francesas que vem se destacando na competição. Esse resultado de empate acabou sendo um resultado para a Juventus, talvez de estimativa, que era jogo para vitória, mesmo sendo fora de casa, mas como o Lille fez uma campanha muito boa, acabou sendo 1-1 um jogo ali. A equipe do Thiago Motta vai precisar cada vez mais melhorar se quiser seguir na Champions. Alguns quesitos, principalmente do meio para frente, mas a competição está viva aí, 1-1. Ayoub Boyadi, jogador francês, foi o destaque da partida, jogador do Lille, ele que é o meio-campista jovem aí que jogou muito bem essa partida. Tá aí, resultado, um ponto que a Juventus faz fora de casa na competição. O Bolonha também é outra equipe italiana que não vem bem no confronto com o francês. Bolonha perde para o Monaco, que também faz uma campanha impressionante também na Champions. 1-0 fora de casa para o Monaco. A equipe do Vicenzo italiano tropeça mais uma vez na competição, vai perdendo a força na Champions, enquanto o Monaco, que não quer saber de nada, está brigando ali para ficar entre os 8 primeiros. Destaque da partida do Thilo Kehrer, jogador alemão que joga na equipe, né? Ele que é um zagueiro, um zagueiraço, joga muito bem. Inclusive fez o gol da partida, o gol da vitória, que garantiu 3 pontos importantíssimos para o Mônaco fora de casa. Resultado importante, está aí, Monaco se destacando bem na competição. Foi um grande jogo, um grande resultado, 3 pontos importantes aí da equipe do Monaco. O Bruges em casa vence o Aston Villa por 1-0, quebra aí uma sequência bem positiva com o Aston vinha tendo dentro da Champions. É um resultado que acaba sendo considerado normal para o Aston Villa, frente à equipe do belga do Bruges. O jogador Hans Van Aken, meio-campista da equipe, que joga a camisa número 20, foi o destaque da partida, foi o autor do gol, jogou muito bem, e esse resultado faz com que a equipe do Unai Emery precise recalcular a rota, precise se ajustar um pouquinho mais para tentar continuar ali na briga entre os 8 melhores da competição. Grande jogo, vale a pena, Bruges 1, Aston Villa 0, e com esse resultado a Champions tem 2 equipes que estão vivas na competição, tanto o Bruges como o Aston Villa. Seguindo a rodada, também tivemos o jogo entre o Shakhtar, que vence o Young Boys por 2-1. O Shakhtar em casa conseguiu esse resultado importante, 3 pontos que a equipe estava perseguindo na competição, 3 pontos garantidos. A equipe tem alguns jogadores brasileiros no seu elenco. O destaque da partida foi George Sudakov, jogador ucraniano que joga na equipe. Jogou muito bem essa partida, e com esse resultado o Shakhtar também mantém vivo na competição, e o Young Boys cada vez mais aí mostrando que é a equipe das prováveis que não vão seguir aí na Champions aí. Então esse resultado acabou sendo mais um resultado negativo para o Young, resultado positivo para o Shakhtar brigando aí na competição e jogou muito bem. O esquema tático do Shakhtar em 4-3-3 funcionou bem nessa partida. Um outro jogo também que foi muito bom também e foi muito ruim para o futebol francês dessa forma é o Paris Saint-Germain. Assim, o PSG mal na Champions, em casa perdeu para o Atlético de Madrid por 1-2. A equipe de Luiz Henrique não consegue se acertar, não consegue se ajustar, está complicado ali. Mas o Atlético de Madrid, com o Simeone sempre variando, fez um esquema tático muito interessante que está na tela aí. Ó. Ele jogou com 3 zagueiros, 2 alas abertos, 3 homens no meio, 2 atacantes ali, aberto pelo lado e funilando. E o gol da equipe foi o gol marcado pelo campeão do mundo, jogador argentino, Molina, que fez esse gol. E com esse resultado, o Atlético de Madrid, que não tem nada a ver com isso, volta a ficar vivo na competição, e o Paris precisa repensar e calcular a rota aí, porque não vem nada bem aí o Paris. A Inter de Milão, em casa, venceu o Arsenal, um clássico aí por 1-0. É um jogo muito bom, 3 pontos importantes para a Inter, que está bem na competição. Simeone Inzaghi mexeu bastante na equipe, fez uns ajustes dali, mas foi Hakan Çalhanoğlu mais uma vez, que foi o principal jogador da equipe, foi o autor do gol, e com essa vitória de 3 pontos a Inter se mantém ali
firme na competição, e o Arsenal acaba tendo que repensar um pouquinho a questão de se manter na Champions, talvez ali ficando um pouquinho difícil ali brigar pelas 8 primeiras colocações. Resultado importante, gigante, e a Anoglu mais uma vez se destacou, esquema tático da Inter 3-5-2, e foi muito bem aproveitado na partida. O Feyenoord em casa perde para o Salzburg da Áustria por 3-1, isso mesmo, em casa o Feyenoord não conseguiu aí desempenhar um bom futebol. O Salzburg veio, visitou, fez 3 gols aí, 2 do Konaté, que foi o principal jogador da competição, ou seja, o player of the match foi o Karim Konaté. E esse resultado do Salzburg de 3-1 sobre o Feyenoord faz com que a equipe siga aí firme, tentando ter expectativa na competição. O Feyenoord com uma situação um pouquinho difícil, e o Salzburg conseguiu esse feito jogando no esquema tático 4-3-3, explorando a velocidade, e o Karim Konaté ali, oportunista, fazendo os gols da equipe. Um resultado importante para a equipe austríaca, o Salzburg, nessa competição. O Barcelona também, fora de casa, como visitante, venceu o Estrela por 5-2. O Barcelona mais uma vez fazendo uma grande partida, um jogaço da equipe. A equipe de Hans Flick está muito bem aí na Champions, né? Grandes resultados, goleando adversários aí. E isso mostra quanto a equipe vem conseguindo se tornar forte na competição. A equipe jogou no esquema 4-2-3-1. E com esse resultado, o Barcelona também vai bem na competição aí. Tivemos gol do Rafinha, o Inigo Martínez, zagueiro, foi considerado o melhor jogador da partida, né, o team of the match do jogo. E o Barcelona mais uma vez impressionou bem, e essa vitória coloca o Barça numa condição bastante confortável dentro da Champions em relação a essa primeira rodada de jogos que tivemos. O Sparta Praga em casa perde para o Brest, ao Brest aí, 2-1 para o Brest, equipe do Eric Roy mais uma vez aí surpreendendo, fazendo uma grande partida. Essa vitória gigante para o Brest, que tem conseguido se mostrar bem na competição. O destaque da partida, o Edmilson Fernandes, jogou muito bem ali também, foi um dos jogadores que fez gol na partida, e com essa vitória o Brest está aí cada vez mais firme nas primeiras colocações da competição e está ali entre os 8 que se classificam no primeiro lugar para a próxima fase. Tá aí, parabéns demais para o Brest, futebol francês aí com inovações, jogadores novos, bons trabalhos aí e conseguindo resultados importantes, ao contrário do Paris, que tem grande investimento e não consegue ter o mesmo desempenho em campo. O Stuttgart da Alemanha perde em casa pelo time do Jean Pierre Gasperini, 2-0. O Atalanta aí mostrando a sua autoridade na competição, com seu elenco, de bons jogadores ali. Destaque da partida, o jogador suíço Isaac Hen, que jogou muito bem aí junto com a equipe, que tem bons jogadores, e com o gol do Lockman também, a equipe acabou conseguindo um resultado importante, 2-0 fora de casa. O Atalanta que está ali encostando nos 8 primeiros ali, numa crescente bem interessante, então vale muito a pena ficar de olho nessa equipe italiana do Atalanta, que já estou surpreendendo há muito tempo, e o Gasperini vem conseguindo um resultado gigante. Parabéns aí para a equipe que jogou no seu 3-4-2-1. O Bayern de Munique faz a lição de casa, vence o Benfica por 1-0, resultado ali contra a equipe do Bruno Lage. Esse resultado deixa o Bayern também ali nas primeiras colocações também. Não tivemos gol do Kane nessa rodada, mas o gol foi do Ramal Musiala, foi o destaque da partida. E com esses 3 pontos aí, o Bayern de Munique vai conseguindo atingir a sua meta dentro da competição. A equipe dirigida pelo Vicente Kompany jogou no esquema de 5-3-2 ali, o adversário, né, o Benfica, mas a equipe do Bayern de Munique no seu 4-2-3-1 conseguiu esse resultado importante, que é essa vitória em casa, perto do seu torcedor, 3 pontos. Bayern de Munique vivo na competição e é um dos destaques sem dúvida alguma. Vamos falar um pouquinho agora de desempenho de jogadores, né? Podemos ver aí que, falando do Bayern de Munique, o Harry Kane continua sendo o principal jogador da competição até aqui na questão de desempenho, mas o Vitor Kjörgers, jogador de esporte, com seu hat-trick, também aparecendo e mostrando uma característica importante no futebol mundial, internacional. Os atacantes, número 9, os centroavantes, nessa Champions estão sendo importantes demais, decisivos nas suas equipes. Quem tem um bom centroavante, quem tem um bom atacante, está conseguindo fazer a diferença, jogar bem, fazer gols, pontuar e conseguir resultados. Então tá aí o desempenho de jogadores aí, um bom desempenho tanto do Kane como do Gyökeres, jogador do Sporting, 2 atacantes natos aí, homens de área. Falando deles também, podemos falar então sobre os artilheiros da competição, o top score players, que são os jogadores artilheiros da competição. Então tem aí o Vitor Gyökeres do Sporting
com 5 gols. Harry Kane do Bayern com 5 gols também. Robert Lewandowski do Barcelona com 5 gols também, 3 centroavantes. E o Rafinha com 5 gols também, atacante do Barcelona. Então mostra aí a artilharia pesada, com jogadores número 9, com centroavantes importantes. E aí, esses são hoje, são 4 jogadores que em 4 rodadas, 20 gols, ou seja, são jogadores que estão conseguindo manter uma média muito boa aí de gols, ou seja, toda rodada tem gol deles aí. E isso mostra que os atacantes estão trabalhando bem nessa Champions, nesse formato diferente, que vale muito a pena os gols. Então tá aí, atacantes importantes. Falar um pouquinho da turma do gol, né? Os goleiros me destacando o Mike Maignan do Milan, que mais uma vez conseguiu ter um desempenho importantíssimo contra o Real Madrid na vitória, foi um jogador da equipe. O Taki, que também continua sendo o goleiro de destaque também da competição, juntamente com o Emiliano Martinez, o Thibaut Martins argentino do Aston Villa, o Mandani também, que é outro que vem se destacando, o Peter Schmeichel também se destacando, jogando na equipe de futebol escocês do Celtic. Sentimos falta dos goleiros brasileiros, que normalmente sempre aparecem aí, mas sabemos que o Alisson está contundido, o City não vem bem no caso do Anderson, então é normal os goleiros brasileiros não aparecerem nessa lista, mas os 5 estão aí, estão de parabéns, são goleiraço mesmo, entre eles Emiliano Martins, que ganhou a bola de ouro da competição do Ballon of d'Or. O desempenho dos jogadores de defesa destaque para 2 jogadores jovens, né? O William Patti, jogador equatoriano que joga no PSG, um dos destaques da equipe, e o Alexandre, jogador do Lille, também é outro destaque também entre os zagueiros. Então veja que o futebol francês aí, com os zagueiros jovens jogando suas equipes, que estão ali segurando um pouco a onda ali para que os resultados possam acontecer. William Pátio e Alexandre são os destaques como zagueiros nessa competição da Champions até aqui. Então nós temos na tela um pouquinho das estatísticas, dos números deles. É muito bom, sim. São jogadores que vale a pena a gente ficar de olho aí na competição da Champions League, porque eles vêm se destacando. Agora falar um pouquinho dos outros melhores até aqui. A competição chega na sua linha de metade, como se fosse, por assim dizer, os jogos de ida tivessem acabado, mas sabemos que o regulamento é um pouquinho diferente, só para que você possa ter uma ideia. Liverpool primeiro da competição, né? Seguido pelo Sporting, depois tem ali o Inter, depois temos ali o Monaco, o Brest, o Bayern, o Borussia Dortmund, o Aston Villa, o Barcelona e ali também o Atalanta, né? São hoje as equipes que estão ali brigando nas primeiras posições e certamente tem tudo para que eles possam então brigar para se manter entre os 8. O Atalanta está bem ali, alguém escorregou, no caso do Aston Villa hoje, o Atalanta acaba pulando e assumindo essa posição aí. Vamos ficar de olho aí que a coisa está bem interessante. Falar um pouquinho então dos jogadores individualmente na competição. Destacar um pouquinho que essa rodada o Yanloglu do Inter foi mais uma vez um jogador importante, né, na equipe, um jogador que realmente é um líder do time, que vale muito a pena muito destacar sobre ele. Nós já falamos aqui o Mike Maignan também no gol, também fazendo diferença ali, né, para o Milan. O ataque do Barcelona, que tem o Rafinha, o Lewandowski, a Mini Yamal, que ataque esse, hein? Então esse ataque está fazendo muita diferença aí, dificultando muito as defesas adversárias. E o Vini Júnior também, que vem aí tentando ajudar o Real Madrid a conseguir resultados melhores, pelo menos lá na frente no ataque. Ele tem feito a sua parte ali como jogador importante, fazendo gols, criando jogadas, então temos aí os destaques. Falando do desempenho do Liverpool, aí está Arne Slot com a sua equipe, que está aí numa campanha impressionante de Champions League. São 4 jogos, são 4 vitórias, goleadas, teve hat-trick. Realmente cada vez mais que o Liverpool entra em campo, joga as competições, o Arne Slot consegue gerar números impressionantes de um técnico que assume ali uma equipe tão rapidamente, consegue trazer resultados interessantes para o Liverpool. Então parabéns à equipe do Arne Slot, o Liverpool, porque está fazendo uma Champions League impecável e de grande destaque. Falando de técnico, futebol inglês, um técnico que está deixando o futebol português, deixando a Champions League, foi celebrado nessa rodada, mas está chegando na Premier League e vai se dirigir ao United, é o Ruben Amorim, que é o técnico que deixa o Sporting nesse momento, Portugal, numa condição confortadíssima, bastante confortável ali na equipe do Sporting na Champions League. Ele é o segundo maior pontuador ali na competição, tem um ataque importante, uma defesa que funciona bem, um time muito bem ajeitado, muito bem ajustado. Rubem Amorim então sai aí de cena da Champions, sendo bastante consagrado e ovacionado.
vai para um novo desafio, mas falando do Sporting na competição, tomara que o Sporting consiga trazer um treinador que consiga manter esse trabalho, e o Sporting continua brilhando aí na Champions League. Então isso é importante. Falando um pouquinho sobre o Ballon d'Or, nós comentamos aqui no nosso vídeo algumas vezes, no último vídeo, né, da rodada 3, a gente trouxe os candidatos e agora a gente traz o resultado, né, da Bola de Ouro, que acabou ficando aí por Rodri, jogador espanhol, da seleção espanhola, meio campista, que joga no Manchester City. Ele acabou ganhando o prêmio de melhor jogador da temporada ali europeia, numa eleição que é feita pelos jornalistas, a premiação da revista France Football, histórica, e o Rodri acabou então levando esse prêmio. Atualmente ele não está jogando porque ele está lesionado, mas é um jogador que tem aí a respeito de todos os atletas, os jornalistas, e acabou sendo o Ballon d'Or dessa temporada que passou. Aí está o jogador Rodri para ficar registrado aqui no canal. Parabéns ao Rodri, que ganhou aí essa premiação. Falando da seleção da rodada, então nós vamos falar então dos jogadores que vêm se destacando. A gente sempre traz aí a cada rodada, né, o chamado Team of Week da rodada da Champions, né? E uma coisa interessante que vamos registrar é o Mike Maignan, que esteve como melhor goleiro da terceira rodada e volta a assumir o posto na quarta rodada. Impressionante esse goleiro do Milan, que vem aí cada vez mais se mostrando ser um dos melhores do mundo atualmente. E vamos aqui trazer a seleção com jogadores que se destacaram nessa rodada. Vocês conhecem alguns aí. Rodada que já antecipo, não tem brasileiros na seleção da rodada, mas tem um bom time que nós vamos mostrar para vocês aqui agora a escalação que a UEFA fez aí para essa rodada. Então, começando pelo goleiro, né, o Mike Maignan, o goleiro do Milan. Aí a defesa tem o Molina, argentino do Atlético de Madrid. Tem aí o Isaac Remy, do Atalanta. Tem aí o Kehrer, que representa aí o Lille. O Alphonso Davies, jogador impressionante, esse lateral do Bayern de Munique. Aí nós vamos ver ali o Melu, também que é um jogador também importante, que vem jogando na competição. Pelo PSV, ali tem o Malik Tillman, que é um jogador também muito bom ali. Do Celtic tem ali no futebol escocês o Nicolas Kuhn. E o ataque com o jogador do Salzburg, o Karim Konaté, o Vitor Gyökeres do Sporting e o Luiz Dias, o colombiano que joga no Liverpool. Tá aí a seleção da rodada, da quarta rodada, o Team of the Week, com bons jogadores. A próxima rodada vamos ter jogos importantes. Bratislava e Milan, jogo importante. Sparta Praga contra o Atlético de Madrid, jogo importante. City Feyenoord, importante jogo lá na casa do City. Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, esse é um jogo que nós vamos parar para ver também, porque é um jogo importante, decisivo. O Inter enfrenta o Leipzig, o Barcelona e Brest, outro grande jogo. Bayer Leverkusen e Salzburg, outro grande jogo. Sporting Portugal e Arsenal, e Young Boys e Atalanta. Rodada então que vai ter esse Barcelona e Brest, esse Manchester City Feyenoord e esse jogo entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Jogos importantes e decisivos para todos eles aí nessa rodada 5, que vai ser em novembro. Rodada 5 ainda que vai ter o jogo do Krasnodar contra o Stuttgart da Alemanha, o Sturm Graz e Girona, o Liverpool recebe o Real Madrid, que jogo vai ser esse? PSV contra Shakhtar, o Dinamo em casa recebe o Dortmund, o Celtic vai receber o Clube Brugge, o Mônaco enfrenta o Benfica, outro jogo importante, o Aston Villa e Juventus, jogo importante também, e o Bolonha do Vicente Italiano contra o Lille. Destaque aí para Real e Liverpool, sem dúvida alguma, jogo lá na casa do Liverpool, Arne Slot, que pode de repente se manter à risca, deixar o Real Madrid numa situação bem delicada e bastante difícil aí, em sentido de buscar a conquista dessa temporada da Champions, bem delicada mesmo a situação. Então, avaliando a competição até aqui, então podemos ver que a competição da Champions está muito bem. Tivemos então já 4 jogos, todas as equipes jogando, vamos ter mais 4 jogos aí importantes, mas a Champions nesse formato novo está agradando bastante o público. Então vamos destacar um pouquinho desses jogadores aí que estão fazendo sucesso também, inclusive nos Fantasy Games, né, que é o caso do Kehrer, do Gyökeres, do Dias, do Maignan, que estão aí fazendo destaque nas suas equipes e também pontuando, e aquela turma que gosta do Fantasy Game está aí a pontuação importante desses jogadores aí, ok? Então, antes de nós terminarmos o vídeo, nós vamos então passar para você, se você perdeu, a premiação oficial do Ballon d'Or, né? Ou seja, futebol europeu. Então nós vamos passar para vocês a lista dos vencedores aí
deixar registrado aqui no canal. Então o prêmio de melhor jogador acabou ficando por Rodri, jogador da seleção espanhola e do City. Aí também a Aitana Bonatti da Espanha e do Barcelona entre o futebol feminino, jogador jovem o Lamine Yamal do Barcelona da Espanha. E também temos aí o Emiliano Martinez, melhor goleiro, o argentino do Aston Villa, melhor técnico o futebol masculino, o italiano Carlos Ancelotti do Real Madrid. Entre as mulheres, a Emma Hayes, inglesa que trabalha na seleção norte-americana. Melhor time masculino Real Madrid, melhor time feminino Barcelona. Prêmio de atacantes, o Gareth Miller foi para Harry Kane e Kylian Mbappé, dividiram o prêmio, os atacantes do futebol. E o prêmio Sócrates, né, para Jenny Ormoso, jogadora do Tigres e da seleção espanhola. Então tá aí a premiação registrada, ok? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe com os amigos, dê uma força para a gente continuar trabalhando aqui, dê uma força para o canal, pois sem dúvida alguma, se você gosta de futebol nacional, internacional, feminino, Libertadores e outros mais, aqui nós temos sempre a melhor análise e estamos trazendo para vocês tudo de bom para que vocês possam então estar sempre antenados e conhecer bastante do futebol, ok? Mais uma vez, queremos agradecer a todos vocês e nosso muito obrigado e até a próxima. Assine o canal.